E, como sempre, qualquer dúvida, se vocês não entenderam bem uma parte, se vocês estão perguntas, qualquer coisa, é só me parar e me perguntar que a gente repete, tá? Ok. Então, a gente já teve 5 aulas, mais ou menos, né? 4, 5 aulas, não lembro, acho que 5. E nessas 5 aulas, a gente estava falando basicamente de matemática, números complexos, depois o espaço R2, que a gente gastou maior tempo, né? Então, foi uma aula de números complexos, depois acho que 3 aulas do espaço R2, em que a gente aprendeu combinações lineares, independência linear, subespaços, bases, ortogonalidade, que são os conceitos básicos da álgebra linear. Depois a gente estendeu isso para números complexos, então a gente viu álgebra linear com números complexos. E na aula de hoje a gente vai começar a falar de como que a gente vai aplicar, como que a gente vai usar tudo isso em física, para falar de física. Então, vocês vão ver aqui, né? Tem 167 slides, mas são para as 3 aulas para todas as aulas que faltam, tá? Então, se eu não me engano, hoje é a primeira aula de junho, a gente vai até o final de junho falando sobre esse tema. Se eu não me engano, são mais 3 aulas contando com a de hoje, não tenho certeza. Depois tem que olhar lá no cronograma, mas esses slides aqui são para todo, todo o conteúdo, tá? Até o final. Ok, então, o que eu quero falar com vocês até o final do curso está dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou falar de um exemplo na física que é muito importante e é o mais fácil de entender. Aqui, infelizmente, no remoto não tem como fazer esse experimento, tem um experimentozinho bem simples que a gente pode fazer para começar a entender esse sistema físico que eu vou contar para vocês. Mas a gente vai ver um vídeo para tentar visualizar um pouquinho melhor esse experimento, tá? Mas daria para fazer ele presencial se a gente estivesse todos juntos na mesma sala. E aí eu vou discutir um pouco a física por trás desse exemplo. Vocês vão ver que os vetores vão aparecer bem naturalmente. E aí, depois, na próxima aula, segunda parte, a gente vai formalizar isso, falando da descrição de um bit quântico genérico. Então, eu vou começar falando de um exemplo, que é a polarização da luz, mas a mesma matemática se aplica a outros sistemas, como spin, eu vou comentar alguns na próxima aula, tá? Ou às vezes até na aula de hoje. E por fim, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode usar esse sistema, que é o super simples, o mais simples possível na física quântica, para fazer um protocolo de criptografia. Então, eu trabalho na área, né, minha pesquisa é na área do que a gente chama de informação quântica, que é como que a gente usa sistemas quânticos para enviar, armazenar, processar informação. E esse último exemplo, eu estou puxando um pouco a sardinha para o lado da minha pesquisa, né? Que é uma aplicação de tudo que a gente vai ver aqui para a informação quântica, em particular para a criptografia. Mas isso é lá cenas do último capítulo, né? Que é a última aula, a gente vai falar disso. Ok, então vamos começar falando. é, Sim, o IME está lá no Rio, eles estão fazendo uma rede de comunicação quântica bem legal. E, inclusive, né, nesse time do IME tem um ex-estudante meu de doutorado, o Alisson Tezinha, ele fez doutorado no nosso grupo lá na USP e depois foi fazer pós-doc nesse grupo do IME aí que está trabalhando com criptografia. É bem legal. E assim, é realmente bem
o tipo de problema que a gente vai ver aqui na última aula. Ok. Bom, então, primeiro a gente vai falar da física e, em particular, a gente vai falar de luz, tá? E com a luz a gente vai falar de polarização. Então, primeiro, vamos. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre eletromagnetismo na escola. Se não, eu vou sugerir alguns vídeos para vocês depois. Eu não vou entrar em super, hiper, ultra detalhes, porque não é meu objetivo aqui. Mas eu vou fazer um resumo, tá? E lá na plataforma do Mentores já tem algumas sugestões de vídeo. Se vocês quiserem, eu posso mandar outras sugestões para vocês, tá? Mas aqui, o que a gente quer estudar é o que a gente chama de uma onda eletromagnética. A mais comum que a gente pode dizer são as ondas luminosas, a luz. A luz de uma lâmpada, igual as lâmpadas que estão aqui, que provavelmente são lâmpadas ou de LED ou fluorescentes. Elas têm cara de luz fluorescente, mas acredito que já são mais modernas, né? Luz fluorescente já é muito, muito antigo. A luz de um laser. O laser normalmente a gente usa para esses experimentos mais simples e que a gente consegue ver. Mas existem outras ondas eletromagnéticas que a gente não consegue ver. Ondas de rádio, por exemplo, micro-ondas, e aí depois ultravioleta, raio-x. Não são radiações que a gente usa no nosso dia a dia para enxergar primeiro, né? A primeira aplicação óbvia e mais importante, mas para várias outras coisas, né? Micro-ondas, raio-x, todo mundo já ouviu falar disso e todas são exemplos de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas surgem quando a gente tem uma partícula carregada em movimento. Então, você tem um elétron, por exemplo, em movimento numa antena, e aí, essa partícula carregada em movimento vai gerar uma oscilação de campo magnético e elétrico que se propaga, tá? Quem nunca ouviu falar nada de eletromagnetismo, não se preocupe que isso não é o mais importante para a gente aqui hoje, tá? Já já vou dar uma simplificada no linguajar aqui, caso vocês nunca tenham ouvido falar de eletromagnetismo. Bom, então, o importante para nós aqui é que essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser representadas assim, através de uma onda, de uma oscilação de campos elétricos e magnéticos, que são, na verdade, vetores. E esses vetores, o tamanho desses vetores, a amplitude desses vetores vai oscilar de um ponto máximo, vai cair até amplitude zero, depois até um ponto mínimo e assim por diante. A mesma coisa com o campo elétrico. E essa onda se propaga pelo espaço e é por isso que a gente consegue manipular e usar essas ondas para transmitir informação, várias coisas. Ok? Essa aqui é a visão clássica, digamos assim, das ondas eletromagnéticas. Mas, e foi um longo debate ao longo de muitos anos se a luz era uma partícula ou se a luz era uma onda. E o caráter ondulatório da luz foi provado num experimento que é o chamado experimento de fenda dupla de Young, que aparece aqui, em que você consegue ver efeitos que a gente chama de interferência de duas ondas eletromagnéticas, que é uma característica, é uma assinatura de que um determinado fenômeno físico é ondulatório.
Então, imagina, por exemplo, que você está de frente para um lago, uma superfície, água com a superfície bem plana, tá? Uma piscina, assim, bem quietinha, não tem ninguém lá dentro, tudo quieto. E aí, agora você começa a jogar pedrinhas na água. Quando você joga uma pedrinha, vai haver uma onda se propagando pela superfície. Se você jogar duas pedrinhas ao mesmo tempo, você vai gerar duas ondas, e quando essas ondas se encontram, elas vão formar um novo padrão, dependendo de como elas se encontram. Esse novo padrão acontece porque vai haver interferência entre essas duas ondas que se encontram. E a mesma coisa acontece com a luz. Então, aqui nesse experimento, cada uma dessas fendas aqui funciona como uma nova fonte de luz. E aqui nesse anteparo, eu vou observar faixas claras ou escuras, dependendo de como essas ondas se encontram. E tudo isso depende da característica ondulatória da luz. Então, em cada pontinho desse aqui, então vamos supor que eu estou nesse pontinho aqui. Aqui, cada uma dessas ondas que se superpõem ali, elas têm um campo elétrico. O campo magnético também, mas dá na mesma, eu vou falar só sobre o campo elétrico, tá? O outro é análogo. Então, eu tenho o campo elétrico, que é um vetor para a primeira onda, a onda que sai daqui e a outra que sai daqui. É um e é dois. Se o que a gente observa nesse ponto aqui depende da soma desses dois vetores. Então, se esses vetores estão alinhados, eu vou eu vou observar um ponto mais claro ainda do que as duas ondas que originaram aquele pontinho. Agora, se eu pego um pontinho aqui, por exemplo, pode acontecer em alguns pontos que os campos elétricos tenham sentidos opostos. E aí, quando isso acontece, o campo elétrico total, então aqui vai ser duas vezes, né? Vai ser um grandão, o E total, e aqui o E total é zero. É o vetor nulo. Então, eu vejo escuro. E isso vai variando dependendo da posição de como essas ondas se superpõem ali, tá? É possível, a partir da geometria desse problema, saber em quais pontos vai estar claro, quais pontos vai estar escuro, em quais pontos eles vão chegar alinhados e em quais pontos eles vão chegar opostos, tá? Não vou fazer isso aqui, não é objetivo, mas é possível e depende da geometria desse problema. Quem quiser saber um pouco mais, é só me avisar que eu tenho alguns vídeos gravados sobre isso. Ok, então, depois desse experimento, ficou estabelecido, né, de vez na física que a luz é um fenômeno ondulatório, por isso chamado ondas eletromagnéticas, né? E não só a luz, mas como radiação de outra natureza, digamos assim, né? Que não dá para a gente ver, mas que a gente consegue interagir de outras formas, como micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, ultravioleta, né? Todas elas são descritas da mesma forma. O que muda de uma para outra é a velocidade de variação, que a gente chama de frequência daquela onda. Ok. Até que em 1900, no final de 1800, virada para 1900, havia um fenômeno que é chamado de efeito fotoelétrico, que não tinha uma explicação muito boa uma explicação teórica para a parte fenomenológica que era observada em laboratório.
E esse fenômeno consiste do seguinte: eu tenho uma placa metálica e aí a gente incide um pouco de luz sobre essa placa, tá? Dependendo da frequência dessa luz, né, da velocidade de variação do campo elétrico, eu posso obter uma corrente elétrica ali naquele circuito, porque essa luz vai arrancar elétrons das placas metálicas. E esse fenômeno, ele não podia ser explicado com toda essa teoria do eletromagnetismo clássico que explicava a luz como uma onda eletromagnética. Então, de novo, não vou entrar em detalhes aqui, posso passar uma playlist com um monte de vídeos sobre isso para vocês depois. Mas para poder explicar corretamente esse fenômeno, o que foi feito por Albert Einstein em 1905, ele propôs que a luz ela não podia assumir qualquer valor de energia. Então, na verdade, as ondas eletromagnéticas seriam compostas de vários pacotinhos, que ele chamou de fótons, e esses pacotinhos são indivisíveis, você não pode dividir um fóton, ter meia energia daquele fóton, nada disso. E o efeito fotoelétrico acontecia porque um elétron absorvia um fóton, e com isso ele explicou toda todas as características daquele fenômeno que eram conhecidas experimentalmente, mas que não poderiam ser explicadas pelo eletromagnetismo clássico. Bom, e aí, de certa forma, a gente voltou para a ideia de que a luz é formada por pequenas partículas, né? Não é exatamente partícula na ideia que a gente tem, né, no nosso cérebro acostumado com a física clássica, mas a luz é formada por pequenos pacotinhos. Quando você tem zilhões e zilhões desses pacotinhos, a gente tem a descrição clássica funcionando muito bem. Mas se a gente começa a trabalhar em regimes em que eu tenho poucos desses pacotinhos, poucos fótons, a física clássica o eletromagnetismo clássico já não explica tão bem os fenômenos. E aí a gente precisa da física quântica, tá? Então, foi por causa desse trabalho aqui que o Einstein recebeu o prêmio Nobel. Então, ele é mais famoso pela teoria da relatividade, mas o prêmio Nobel dele foi por esse trabalho aqui de 1905, junto com a relatividade restrita, que ele também publicou em 1905. Foi um ano bem importante para a física moderna. E com esse trabalho, ele usou a ideia de fóton, né, de quantização da energia, que já tinha sido proposta anteriormente, mas que agora tinha mais um fenômeno que podia ser explicado através dessa ideia. Ok, então com isso veio a ideia de dualidade onda-partícula. Então a luz, em alguns fenômenos, ela se comporta como uma onda, por exemplo, quando a gente tem fenômenos de interferência, e em algumas situações ela se comporta como uma partícula, quando você tem interação de poucos fótons com a matéria, por exemplo, né? Então você vai no efeito fotoelétrico, eu tenho interação de um fóton com um elétron. Então, esse comportamento se parece mais com o comportamento de uma partícula interagindo com outra. É bem contraintuitivo, não dá para a gente usar a ideia do fóton como sendo uma bolotinha, uma bola de tênis, não, isso não funciona. Mas em algumas situações a descrição ondulatória é mais adequada, em outras situações a descrição de partícula é mais adequada. E, interessantemente, depois a gente descobriu que a matéria também
segue essa dualidade. Então, é possível observar comportamento ondulatório quando você trabalha com partículas, por exemplo, moléculas, e depois eu mostro algumas coisinhas disso para vocês. Ok, então, hoje em dia, a gente tem laboratórios tão modernos, inclusive na USP, por exemplo, mas em várias outras universidades no Brasil, que conseguem atenuar um feixe de laser, por exemplo, de tal forma que você consegue ter um fóton de cada vez, ou às vezes pouquíssimos fótons e às vezes até um fóton de cada vez. Essa luz aqui que a gente vê são zilhões e zilhões e zilhões de fótons ao mesmo tempo. Então a gente nunca vai conseguir observar essas características de partícula diretamente. Mas em situações de laboratório, com equipamentos bem avançados, você consegue trabalhar com um fóton de cada vez. E aí, o que a gente quer estudar agora é o que a gente chama de polarização da luz, mais vista como uma característica individual de cada fóton. Então, a radiação que eu já tinha mencionado, né, que é a dualidade onda-partícula, a radiação eletromagnética algumas vezes se comporta como onda e algumas vezes se comporta como partícula. Tá? Ok, então a polarização é uma característica das ondas eletromagnéticas. Então, se a gente vem para a representação clássica das ondas eletromagnéticas, né, que são campos elétricos e campos magnéticos oscilando, esses campos, por sua vez, representados por vetores, o que a gente chama de polarização da luz é a direção do campo elétrico. Então, essa luz que está representada aqui tem polarização no eixo Y, ok? Que é a direção desses vetores que representam o campo elétrico. Então, agora, deixa eu mostrar para vocês um videozinho, que é um experimento que eu faria se essa aula fosse presencial. Tá? É um experimento bem simplesinho. Só um minuto. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é um vídeo do Laboratório de Física Experimental da Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado. E aí, eles vão fazer um experimento da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui primeiro essa simulação. Então, aqui, eu vou supor que tem uma luz, uma onda eletromagnética, incidindo sobre essa plaquinha aqui. Essa plaquinha é o que a gente chama de polarizador. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre o polarizador, mas talvez vocês já tenham ouvido falar sobre, por exemplo, um óculos com a lente polarizada, que tem alguns benefícios aí. Então, o que que esses óculos de lente polarizada têm de especial é que eles têm um filme de um material, e esse material ele tem umas cadeias, umas moléculas bem grandes, e essas moléculas elas absorvem o campo elétrico somente na direção dessa cadeia de átomos ali dentro daquele material. Então, ela vai absorver o campo elétrico numa direção e deixa passar o campo elétrico que é perpendicular. E aí, o que essa coisa aqui está querendo, né,
demonstração aqui, o que que esse material está querendo simular é, é esse material, tá? Então, essa plaquinha rosa aqui é esse polarizador, é esse material que vai absorver o campo elétrico em uma direção, tá? Então, essa fendinha aqui vai estar representando só a direção que passa, tá? Mas aqui não precisava de ter essa fenda aqui, ela é meio enganosa, tá? Então, o experimento que eles vão fazer lá é esse aqui. Chega uma luz que a gente chama de não polarizada, o campo elétrico, ela tem componentes do campo elétrico em todas as direções. Esse primeiro polarizador vai filtrar, vai passar só em uma direção, aqui na direção vertical. E depois eu vou brincar com esses outros polarizadores aqui para ver o que que acontece, tá? Professora, Oi, pode falar. eu acho que o vídeo não tá aparecendo pra gente. Ele tá numa Ai, tela é preta. mesmo. Peraí. Ah, não, é porque eu troquei de. É porque eu troquei de. Deixa eu compartilhar de novo. Vou compartilhar a tela inteira, porque aí se eu. É porque eu troquei do vídeo para outra coisa e esqueci de trocar o compartilhamento, desculpa. Obrigada aí pelo aviso, tá? Então, deixa eu explicar de novo, porque isso aqui é importante. É, Então, aqui é uma luz incidente que não tem polarização, tá? Tem campo elétrico em todas as direções. Normalmente, as fontes de luz que a gente tem no nosso dia a dia, lâmpada, elas são assim. Não tem, o campo elétrico não tem uma direção bem definida, né? Tem uma mistura de campos elétricos ali em todas as direções. Então, essa primeira plaquinha cor-de-rosa é o primeiro polarizador. Ela vai absorver o campo elétrico que é nessa direção horizontal e vai deixar passar o campo elétrico vertical. Então, depois que a luz passou por essa primeira plaquinha, ela passa a ser uma luz polarizada verticalmente. E agora eu vou brincar com esse segundo polarizador aqui, tá? Esses outros dois aqui, eu vou deixar. Eu queria tirar esse cara daqui. Ah, isso, ótimo. É, E agora eu vou brincar com esse outro polarizador aqui. Então, esse aqui serviu só para preparar a luz para que ela seja polarizada, porque luz polarizada é difícil de encontrar naturalmente. Então, a gente normalmente faz ela passando por um polarizador. Então, olha só o que que acontece. Da forma que está aqui, essas duas plaquinhas, elas absorvem o campo elétrico horizontal e deixam passar o campo elétrico vertical. As duas iguais. Então, toda a luz que passa pela primeira também vai passar pela segunda. Tá claro? Pode falar, José. O campo magnético ele não é afetado, não, né? Ele é afetado também. Então, a mesma coisa acontece para o campo magnético. O campo Tá. elétrico e o campo magnético, eles são sempre perpendiculares um ao outro. Então, tudo que está acontecendo com o elétrico também está acontecendo igual com o magnético. Só que normalmente a gente descreve só um deles porque o outro vai acontecer igual. Né? Na verdade, Mas, 90 graus. tipo, o campo elétrico ele vai ser sempre o que vai passar pela fresta, e aí o magnético vai sempre estar meio que a favor do polarizador, assim, na A é, direção do campo magnético direção. aqui seria horizontal. Entendi. Então, o que acontece com o campo elétrico acontece com o campo magnético mais 90 graus, girado 90 graus. Então, aqui, se passa o campo elétrico vertical
e absorve o campo elétrico horizontal, vai acontecer o oposto. O campo magnético horizontal passa e o vertical é absorvido. Entendi, tia, obrigado. Mas isso aí é uma coisa que vem do eletromagnetismo, já é uma regra que em todas essas ondas eletromagnéticas, o campo elétrico e o magnético são sempre perpendiculares. É uma regra da física que vem lá do eletromagnetismo, que eu não estou explicando em detalhes. Então, isso não é uma característica do material somente, é uma lei da física que implica que essas coisas acontecem, tá? Então, como eu já sei que eles vão ser sempre perpendiculares, eu só descrevo o elétrico porque eu já sei o que vai acontecer com o magnético automaticamente. Tá clara a ideia? Sim, sim. Ok. Então, agora, olha o que eu vou começar a fazer aqui. Eu vou começar a girar esse cara aqui. De modo que agora ele não vai deixar passar mais exatamente na vertical, mas agora um pouco tortinho. Então, agora ele vai deixar passar um pedaço desse vetor, que é paralelo a esse aqui, mas vai absorver a componente que é ortogonal a essa direção aqui. Então, quando eles estão totalmente alinhados, vai passar 100% da luz. À medida que eu vou entortando o segundo, eu começo a absorver um pedaço cada vez maior, até que quando eles estão perfeitamente a 90 graus, esse cara aqui, ele absorve todo o campo elétrico que é vertical. E aí, por isso, não passa nada. Então, aqui, o que passa nesse segundo é 100% da luz. À medida que eu vou girando esse cara, eu vou diminuir a intensidade da luz que passa até o 90 graus em que não passa nada. Tá clara a ideia? A luz, Pô, tipo, aqui reflete, aqui rebate. Se eu fizer aquela regra do triângulo, vai dar a luz original de volta, a amplitude de uma mais a amplitude da outra. Aí, fechando o triângulo, vai dar a amplitude da original. Eu não entendi a pergunta. Por que a intensidade da luz não vai diminuindo a amplitude? Sim, vai diminuindo. Aquela luz que é rebatida, Não, ela então, junto com ela a não outra. é rebatida aqui, ela vai ser absorvida pelo material. Então, Hum, essa energia luminosa, ela vai ser transformada em outra coisa, temperatura, vai esquentar, essa plaquinha vai ficar mais quente, ela vai ser transformada em outro tipo de energia. sim. Mas essa que foi absorvida quando passou. Se juntar as duas, forma a original, né? Que Ah, não tinha sim, passado. sim, sim, isso. É, Então, dá pra fazer aquela regra do triângulo, tipo, tipo vetores mesmo, soma de aham, vetores. Ah, isso, certo. que é a soma, né? Tá, é o que eu já ia explicar agora, talvez fique um pouco mais claro. Mas alguém tinha feito alguma pergunta? Mas alguém queria perguntar alguma coisa? Ok, tá bom. Depois eu volto para aquele outro vídeo lá do YouTube, porque eu acho que talvez essa explicação aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais. Não. Talvez seja útil. É, ai, sim, aqui. Então, deixa eu adicionar uma página.
Então, depois do primeiro polarizador, eu vou desenhar aqui só um risquinho para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Então, tem uma luz aqui passando, e essa luz está polarizada na direção vertical. Então, a polarização vertical é a direção do campo elétrico que passa aqui, tá? Agora, eu vou ter um outro polarizador em uma certa direção, um pouco tortinha em relação à anterior. Como é que eu sei o que que foi transmitido e o que foi absorvido? Então, de novo, vai entrar uma soma de vetores, que eu acho que é o que a pergunta que o José tinha feito, né? Então, eu tenho aqui o meu campo elétrico, deixa eu desenhar aqui o meu campo elétrico, e agora eu vou ter duas direções, dois eixos perpendiculares, que são determinados pela direção do polarizador. Polarizador. Esses eixos aqui são determinados pelo polarizador 2. Então, nessa direção aqui, deixa eu tentar desenhar mais próximo de estar paralelo, né? Então, nessa direção, ele, nessa direção aqui, o campo elétrico é transmitido e nesse aqui ele é absorvido. Então, como é que eu sei o que que vai passar e o que que vai ser absorvido? Eu tenho que fazer a decomposição desse vetor como uma soma de duas componentes, uma paralela ao que é transmitido e uma paralela ao que é absorvido. Então, essa componente aqui do campo elétrico vai passar e essa componente aqui é absorvida pelo material. Então, quando eu brinco com esse ângulo, né, que é esse ângulo aqui, eu aumento ou diminuo o tanto que é absorvido e o tanto que é transmitido, tá? Quando esse θ é 90 graus, o absorvido está completamente alinhado com o campo elétrico e não vai passar luz nenhuma. Tá clara a ideia dessa geometria aí, que esse ângulo é crucial? Perguntas? Eu tô falando uma coisa aqui que eu não tenho a menor ideia se vocês estão entendendo alguma coisa ou se vocês não estão entendendo completamente nada, tá? Então, podem me Eu parar aí. só queria perguntar essa questão da. Isso ia afetar a amplitude da onda, né? Afeta a amplitude diminui. Isso. É porque eu sei que a energia da onda ela tem a ver com o comprimento de onda dela. Quanto menor o comprimento de onda, mais energia ela tem. A Isso. amplitude, ela afeta o quê? Exatamente. A amplitude, ela vai afetar a energia também, porque, de novo, usando essa ideia de fótons, né? A energia de um único fóton tem a ver com a frequência, que é o comprimento de onda, dá na mesma, né? A amplitude aqui vai ser a quantidade de fótons. Então, se eu tenho amplitude maior, que significa que eu tenho mais fótons, eu vou ter mais energia também. Mas mais energia porque eu tenho uma quantidade maior de fótons.
E em outros tipos de onda, por exemplo, onda sonora ou onda mecânica, por exemplo, se você balança uma corda ou uma corda de violão, a amplitude está relacionada com a energia. Então, por exemplo, para eu fazer uma onda em uma corda com amplitude maior, eu tenho que pôr mais força. E a mesma coisa para a onda sonora. Então, quando você gira o volume do seu som, da sua caixinha de som, girar o volume também é coisa de velho, né, gente? Você está aumentando a amplitude da onda eletromagnética, da onda sonora, tá gerando uma onda com mais energia. No caso da onda eletromagnética, essa questão da energia ela é um pouco mais sutil por causa dos fótons, né? Dessa relação da luz eletromagnética com os fótons. Então, você está falando da energia total da onda ou da energia de um fóton individual? Então, a energia de um fóton individual está relacionado com a frequência ou com o comprimento de onda. A energia total depende da amplitude. E todas essas coisas estão também relacionadas com a quantidade de fótons e a energia individual de cada fóton. É um pouco complicado. Deu para entender, deu para entender. Mas sim, essa pergunta que você fez é boa, né, para quem já entende um pouquinho dessas coisas aí. A amplitude da luz diminui, então a onda que está saindo tem menos energia que a onda que entrou. Para onde que essa energia foi? Foi lá para dentro do material, de alguma forma. Normalmente fazendo as moléculas vibrarem, o que a gente percebe como aumento de temperatura, tá? Então, ainda conserva energia, mas agora ela foi transformada em outro tipo de energia, tá? Ok, então deixa eu mostrar para vocês agora o vídeo fazendo o experimento, né? É, então, é isso aqui, só que de verdade. Peraí que eu tenho que compartilhar o áudio também. Depois eu vou colocar todos esses vídeos lá para vocês, tá? Inicialmente, vamos fazer um experimento qualitativo. Vamos utilizar uma fonte de luz não polarizada, no caso uma lâmpada fluorescente, e colocar na sua frente um polarizador. Este polarizador vai permitir a passagem de 50% da intensidade. Isto porque toda a luz emitida pela fonte não polarizada pode ser decomposta em uma componente de polarização vertical e outra componente de polarização horizontal. Sendo assim, não importa em que posição está o polarizador, sempre observaremos metade da intensidade. Agora, vamos inserir o segundo filtro polarizador. Note que para uma posição qualquer, observamos alguma intensidade proveniente da fonte, e se cruzarmos os polarizadores de forma que as moléculas de um filtro polarizador estejam numa direção e a do outro filtro polarizador na direção exatamente perpendicular ao do primeiro, a luz transmitida deve ser zero. Isso acontece aproximadamente nessa posição. Se continuarmos girando o polarizador, vamos achar novamente uma posição para a qual a transmissão é máxima, na qual os dois polarizadores estarão com suas moléculas alinhadas na mesma direção.
Só um comentário, né? Aqui vocês podem ver que diminuiu bastante, né? A intensidade da luz, ela não chega a ser exatamente zero, porque esses polarizadores aqui não são perfeitos, né? São polarizadores simples que a gente usa em aula de física experimental básica, então eles não são 100% perfeitos, então eles ainda deixam passar um pouquinho, que é o que a gente viu aqui. Mas como a gente vê que essa luz aqui é bem intensa, né? Já deu uma baixada boa na intensidade que passa. A segunda parte deste experimento é quantitativa e vamos determinar se a lei de Malus é obedecida pelos polarizadores utilizados neste processo. Então, aqui agora ele vai fazer uma versão quantitativa desse mesmo experimento com um laser, que não é importante para a gente aqui, porque eu não vou fazer nenhuma dessas contas e tal, mas é possível você fazer uma conta de qual que é a intensidade da luz que passa, dependendo daquele ângulo θ. Essa relação é chamada de lei de Malus. E aí, esse aparelhinho que está aqui, ele vai medir essa intensidade e ele vai verificar a relação da intensidade com o ângulo. Então, ele vai fazer um experimento em que ele varia o ângulo e vai medindo a intensidade aqui. Isso não é importante para a gente, tá? Eu só quero ver a parte qualitativa mesmo, mas ele vai repetir aqui com laser, então vamos ver de novo, né? A gente já viu com uma luz Vamos normal. começar com a fonte de laser, o laser de semicondutor. Utilizaremos um polarizador para garantir que essa fonte está 100% polarizada e um detector de luz que registra uma intensidade. Em seguida, inseriremos um segundo polarizador e vamos rodar o eixo desse polarizador e verificar se a intensidade está sendo alterada ou não em função do ângulo entre os dois polarizadores. Neste caso, para eliminar a luz espúria, vou tampar o meu detetor com uma caixa de papelão preto, permitindo assim que a luz que chega ao detetor seja apenas a luz do laser. Iniciaremos então a parte quantitativa do experimento, utilizando o detetor dentro da caixa preta e os dois polarizadores alinhados de forma a deixar passar o máximo de luz possível para o detetor. Em seguida, vamos girar o ângulo de polarização do segundo polarizador, inicialmente de 10 graus. Note que ao girar, a intensidade cai substancialmente. Vamos girar agora de aproximadamente 30 graus. Há uma queda ainda maior da intensidade. Vou girar agora de 60 graus. Note que a luz transmitida já fica bem mais fraca e o detetor registra um valor muito menor que o valor inicial. Por fim, vou cruzar os dois polarizadores. Aproximadamente 90 graus. Veja que aqui a intensidade transmitida é zero. Estes dados servem apenas como referência para ilustrar o experimento. Seu professor fornecerá uma tabela de dados durante a aula. Aí agora ele vai dar mais instruções, porque isso aqui é tipo uma instrução para o pessoal fazer o experimento, para os alunos fazerem o experimento. Imagino que isso aqui é da época da pandemia, porque não tinha aula no laboratório, o pessoal tinha que fazer as coisas meio online. Mas, claro, para todo mundo aí essa coisa da polarização. Então, a Eu polarização tinha uma dúvida. pode falar. Eu tenho uma dúvida. Tá, eu entendi a parte que tem um filtro e tem a luz e esse filtro ele consegue meio que selecionar a parte da luz que vai passar. Isso, Isso depende necessariamente do plano da luz e do plano do filtro, né? Só isso. que eu não sei exatamente como é que funciona esses filtros, se é usando componentes orgânicos, E, levógeno ou destrógeno, ou se é ai, utilizando fendas. não é E eu fendas. tenho. É, é, é química, tá? São moléculas, elas são moléculas
que são bem fininhas numa direção e bem compridinhas em outra direção. Então, essas moléculas elas vão sentir o campo elétrico nessa direção aqui. Então, elas absorvem esse campo elétrico que elas sentem, mas como elas são muito fininhas em outra direção, esse campo elétrico que está aqui, nessa direção que elas são fininhas, ele passa sem Então, ser absorvido. Agora, eu não sei que tipo, eu não sei te explicar exatamente que tipo de material é. Eu posso pesquisar e falar é, disso depois. é que Mas usando essa lógica que você é do disse, material. eu acho que é isso aí que tu disse, mas, por exemplo, se é uma molécula longa, será que não tem como elas estarem bagunçadas? Aí isso vai filtrar a luz do sentido perpendicular uma da outra. Isso pode E eu também não acontecer, sei. só que Outra esses dúvida minha. materiais, eles são feitos de forma que elas estão todas bem alinhadinhas, tá? Então, não é qualquer material que tem uma molécula longa que vai servir. Tem uma Acho que engenharia aí para você. deve ser polímero, um tipo de polímero, É, talvez, não eu sei. acho. Química orgânica. Outra dúvida, não sei se dá para me escutar, às vezes meu microfone corta, mas Tô escutando bem. referente à luz da lâmpada mesmo, eu não sei o tipo de lâmpada que eles usam lá, mas a luz emitida pela lâmpada, o plano do, não sei, o ângulo referente ao plano da luz é constante, é coerente ou ele é diverso? Não, Tipo, tem um, não um é. raio que é um tipo, outro raio que é outro tipo, É isso. algo assim. É tudo bagunçado. Por isso a gente fala luz não polarizada. Então, para a gente fazer esse experimento, a gente sempre tem que usar dois polarizadores, porque o primeiro ele é usado para criar a luz polarizada e o segundo a gente brinca para testar. Ah, Se acho que eu eu- entendi agora. Ficou claro. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, o, a mensagem mais importante que eu preciso agora nesse momento é essa questão vetorial aqui, ó. Tem uma direção que me diz que componente vai ser transmitida, uma direção que me diz que componente que vai ser absorvida, perpendiculares. E agora o campo elétrico, como ele é decomposto nessas duas direções, é o que vai me falar naquela situação específica o que é transmitido, o que é absorvido. Então a gente transforma esse problema de física que a gente está vendo no experimento num problema vetorial, tá? Pode falar, João. Professora, o ângulo do absorvido seria também θ ou não? É 90 menos θ, né? Aqui. Aqui é porque eu desenhei meio simétrico, não precisava ser, tá? Mas é 90 menos θ. Certo, obrigado. A gente vai usar a maior parte das vezes o θ igual a 45 graus, tá? Spoiler. Então, seria o mesmo, mas não precisa ser, ok? Mais perguntas? Ok. Então, eu tenho aqui alguns desenhozinhos mais simplificados para a gente tentar ter uma ideia aqui desse negócio. Então, eu tenho uma fonte de luz, eu desenhei aqui como uma velinha, mas não precisa ser. Em geral, quando a gente estiver falando de fótons únicos, não tem como ser uma vela, vai ser um laser num laboratório super tecnológico. A luz emitida, em geral, não tem uma polarização bem definida, é uma mistura de várias polarizações diferentes. E aí, quando eu passo por um polarizador, vai selecionar uma direção e eu estou usando aqui no meu desenho essas listras para indicar a direção que é transmitida, tá? Então, se eu passo uma luz com uma polarização, com uma luz não polarizada aqui, eu vou acabar com uma luz verticalmente polarizada do lado de cá, tá? Ok. Agora, eu quero ver o que que acontece quando eu tenho uma luz que manda um fóton de cada vez, tá?
Não dá para a gente fazer esse experimento em sala, não dá para a gente ver um único fóton, né? A gente precisa de detectores, coisas mais avançadas, mas eu vou mostrar para vocês uma simulação disso. Aqui. Bom, então agora, aqui tem um tanto de coisa que a gente vai usar depois, como vocês estão vendo aqui, está escrito aqui em cima criptografia, então a gente vai usar essa simulação depois, na última aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando eu mando um único fóton por esses polarizadores aqui, tá? Então agora eu queria que essa coisa aqui fosse mais lenta, ele não é. Então eu vou deixar rodar um pouquinho para vocês verem e depois eu vou explicar o que está acontecendo. Acontece exatamente a mesma coisa num experimento real. Claro que com os devidos erros experimentais levados em consideração, aqui é a situação perfeita onde não tem erro, é tudo lindo e maravilhoso, mas só para a gente ter uma noção, porque a gente não consegue ter acesso ao experimento real, igual no outro caso, que dá para a gente ver um vídeo, dá para a gente enxergar. Se a gente estivesse junto na mesma sala, a gente conseguiria fazer o experimento. Aqui não tem jeito. Ok, então aqui, o que está acontecendo nessa simulação é que eu estou enviando um único fóton de cada vez, tá? Esse fóton, ele tem uma polarização que é representada por um vetor, assim como a luz clássica. Né? Então, agora a gente vai ver a polarização como uma característica do fóton, tá? E aí, essa direção aqui me diz em qual polarização ele está sendo preparado. E agora, esse segundo polarizador, às vezes está alinhado, às vezes está 90 graus. Então, quando ele está alinhado, vocês vão perceber que o fóton sempre passa. Então, aqui vai passar de novo, a gente já sabe que vai passar. Quando eles estão perpendiculares, aqui eu não posso variar o ângulo, tá? Aqui é sempre 90 graus ou 0 graus. Quando eles estão 90 graus, eu sei que essa coisa aqui vai absorver o fóton que passou aqui. Então, nunca vou obter um fóton caindo aqui no detector. Então, esse verdinho significa esse detector falando assim: chegou o fóton aqui. E o vermelhinho significa não detectou nenhum fóton. Tá? Então, quando eles estão alinhados, sempre passa. Quando eles estão perpendiculares, sempre é absorvido. Tá claro? Sim. Ok. Sim. Então, eu vou voltar para cá daqui a pouco, tá? Stop share. Então, é essa situação que a gente tem aqui, ó, né, que eu desenhei aqui nesse desenhozinho simplificado. Se o fóton tem polarização vertical e passa por um polarizador nessa orientação, o fóton vai passar com certeza, tá? Se o fóton tem polarização horizontal e passar por esse polarizador aqui, ele vai ser absorvido e eu não vou ter nada do lado de lá.
Então, nesse caso aqui, o fóton é sempre transmitido. E nessa situação aqui, o fóton é sempre absorvido. E aí a energia daquele fóton vai ser usada ali naquele material, vai para outras coisas, né? Para aquecimento, etc. Tá claro até aqui? Ok. Sim. Então, de novo aqui, a descrição tem que ser toda vetorial. De novo, vou usar a anotação que a gente já estava usando. O fóton polarizado horizontalmente eu vou chamar de H, e o fóton polarizado verticalmente eu vou chamar de V. Só que a gente já viu que os fótons podem estar polarizados em outras direções, além das direções X e Y. A direção do campo elétrico pode ser qualquer, não precisa ser X e Y, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a polarização nessa direção aqui, que é 45 graus de qualquer um dos eixos, né? De novo, aqui tipo, a gente vai usar 45 por simetria, para ficar tudo bonitinho, não precisava ser 45, tá? E agora eu quero saber o que que acontece, tá? Eu quero saber o que que acontece com um fóton de polarização polar. Se, né, esse psi aqui, ao passar por um polarizador na vertical. Então, aqui eu já sei o que que acontece se vier um fóton polarizado horizontalmente ou verticalmente. Se for verticalmente, ele sempre passa, se for horizontalmente, ele sempre é absorvido. Esses aqui a gente chama de estados extremais, que são aqueles em que eu sei com certeza o que vai acontecer, que essencialmente são paralelos aos eixos que determinam o comportamento transmitido, absorvido, que depende da orientação do polarizador, tá? Então, o que determina esses estados extremais, né, eles são determinados pela orientação do polarizador. Se eu mudar a orientação do polarizador, eu mudo quem eu chamo de estados extremais. Sempre vão ser dois estados ortogonais, mas se eu mudar a orientação do polarizador, eu mudo esse eixo. Ok, então os estados extremais são associados a vetores ortogonais. Nesse caso em particular, com o polarizador na vertical, a gente tem esses dois estados extremais aqui, 0 e 0,1. E um fóton polarizado em outras direções pode ser representado por uma combinação linear de H e V, né? Dependendo daquele ângulo θ. Então, aqui vai alfa e beta dependem de θ, tá? Vão ter a ver com cosseno de θ, seno de θ, lá pelo triângulo retângulo.
Ok, então agora eu volto para a minha pergunta. O que que acontece com um fóton se eu fizer esse mesmo experimento que a gente viu lá no vídeo, mas agora ao invés de um laser com milhões e milhões de fótons, eu mando um fóton de cada vez? O que que acontece? Não existe meio fóton, o fóton é indivisível. Ele não pode ser quebrado e ser uma parte do fóton é absorvida e uma parte do fóton é transmitida, tá? Então, o que acontece, o que a gente observa quando a gente faz esse experimento com um fóton de cada vez, é que vai acontecer um comportamento probabilístico. Existe uma probabilidade do fóton ser absorvido e uma probabilidade do fóton ser transmitido. Então, se eu fizer exatamente esse experimento sem que alfa e beta sejam 1 e 0, com alfa e beta ambos diferentes de zero, eu não consigo determinar a priori o que acontece. Eu só sei calcular probabilidades. A probabilidade do fóton ser absorvido tem a ver com essa projeção aqui, com essa componente no H, e a probabilidade do fóton ser transmitido tem a ver com essa componente aqui. Ok, então, de novo, deixa eu voltar lá para a nossa simulação. Então, agora eu vou mudar aqui a base que prepara o fóton, tá? Eu vou manter aqui vertical ou horizontal e vou. Na verdade, aqui que tá. Os dois estão mudando, né? Não importa. Que às vezes ele prepara assim, às vezes ele prepara assim. De todo jeito, o ângulo é 45 graus. Então, agora a gente pode notar que aqui o ângulo é 45 graus. Então, a gente está numa situação em que a gente não consegue prever o que vai acontecer só olhando para os polarizadores. Porque aqui o fóton que passa por esse polarizador, ele está na diagonal, assim ou assim. Ele tem 45, ele tem 50% de chance de ser absorvido e 50% de chance de ser transmitido. Então pode acontecer qualquer uma das duas opções. Então, se a gente ligar de novo aqui, a gente vai observar esse comportamento. Ó, uma hora foi absorvido de novo. Agora foi transmitido na mesma configuração. Então, eu não consigo dizer de antemão o que vai acontecer com o fóton, só realizando o experimento para ver. Eu só consigo dizer quais são as probabilidades de cada uma das duas possibilidades. Essas probabilidades dependem do ângulo θ. Ok? Perguntas? Quanto maior o ângulo, maior a chance dele não passar, né? Isso. Tá bom. Depois a gente vai voltar para essa simulação, ainda nas próximas aulas. Ok, então,
Observem que aqui tudo depende de um vetor com duas entradas, as componentes desse vetor na base, que aqui por enquanto é a base canônica H e V, por causa da orientação do meu polarizador. Então, os estados de polarização podem ser bem descritos com vetores com duas entradas. Por que não reais apenas, né? Até agora só apareceram números reais ali na brincadeira. Na verdade, existem outros estados de polarização que são chamados de polarização circular, que eu acho que eu devo ter mais para frente uma figurinha, que necessitam que esses coeficientes aqui sejam complexos. Então, a gente já vai passar para números complexos de uma vez. Então, os estados de polarização do fóton podem ser adequadamente descritos se a gente utilizar o C2, tá? Então, por convenção, a gente vai associar os estados de polarização H e V a essa base canônica, tá? E quando a gente tem o que a gente chama de luz linearmente polarizada, em que a direção do campo elétrico é constante, alfa e beta são números reais, como todos os exemplos que a gente viu até agora, tá? Nesse caso, a direção do campo elétrico é constante no tempo e é determinada pelos valores de alfa e beta, tá? Então, é esse caso aqui, ó. Então, a gente tem aqui o alfa, aqui o beta, e eles determinam, né, as combinações, as componentes paralelas ao eixo x e ao eixo y, que vão formar o nosso vetor psi, que representa a polarização do fóton que a gente está estudando. Então, a gente está nessa situação aqui, o campo elétrico tem uma direção bem definida, sempre constante, tá? Mas existem alguns casos em que a gente tem o que a gente chama de luz circularmente polarizada, que são igualmente importantes, e para descrever esses casos, a gente precisa de alfa e beta imaginários, tá? Deixa eu ver se eu acho uma demonstração aqui. Então, aqui eu tenho, nesse caso, né, em que a gente tem luz circularmente polarizada, deixa eu ver se eu tenho uma demonstração. Então, nesse caso de luz circularmente polarizada, as componentes do campo elétrico, elas, nas direções x e y, elas oscilam fora de fase. O que a gente chama de fora de fase é que enquanto uma cresce, a outra diminui. Então, aqui, eu não vou conseguir achar aqui agora, não. Eu só queria um vídeo com Ah, achei. É, só para mostrar para vocês. Então, aqui, a gente vê que as componentes x e y, elas aumentam e diminuem ao mesmo tempo. Então, aqui, componente x e y, aqui só tem a componente y, né? Mas
elas aumentam e diminuem ao mesmo tempo. Na luz circularmente polarizada, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. E isso faz com que a direção do campo elétrico varie com o tempo. Então, uma onda. O campo elétrico de uma luz circularmente polarizada vai ter essa cara aqui. O campo elétrico, ele tem o módulo constante nesse caso, mas a direção varia. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma simulaçãozinha. Não, não é isso. Vou tirar o. Então, a gente vai ter um campo elétrico que faz isso. Aqui ele está desenhado o campo elétrico e o magnético, aqui só o campo elétrico. Esse aqui a gente vai ter um comportamento desse tipo aqui. Não, aqui é uma polarização linear, linearmente polarizado. Campo elétrico e magnético sempre na mesma direção. Agora deixa eu achar. Aqui. Aí agora, essa aqui é a polarização circular, a luz circularmente polarizada. Para descrever esse tipo de situação, de polarização, a gente precisa de números complexos. E depois eu vou mostrar para vocês por quê. Ok. Perguntas? É, como é que a luz faz uma onda assim? A percepção que a gente tem da visual é a mesma. Peraí, deixa eu trocar aqui para. A gente não vai conseguir perceber diferença nas polarizações visual, tá? Aqui é o campo elétrico, a direção do campo elétrico que determina se é uma ou se é outro tipo. E aqui, essencialmente, é como variam as diferentes componentes do campo elétrico. Se aqui, o que a gente escreveu, né? Alfa, aqui. Aqui, o que importa é como que alfa e beta variam. Em algumas situações, o alfa e o beta aumentam juntos e diminuem juntos. Em algumas situações, enquanto o alfa aumenta, o beta diminui e depois eles trocam. E é isso que vai determinar se a gente está em uma situação ou outra. O desenho em si não é a percepção visual que a gente tem, aquilo ali é só para ilustrar o campo elétrico, tá? Existe algum polarizador que provoca esse tipo de polarização? Ótima pergunta. O polarizador não, mas existem umas plaquinhas que são chamadas placas de onda, que são materiais
de novo, uma propriedade do material, esse eu sei ainda menos do que do polarizador, tá? Depois também posso procurar. Essas placas, elas atrasam o campo elétrico em uma direção e não na outra. Então, elas fazem essa oscilação, vamos supor que entra uma luz polarizada linearmente, né? Que eles estão fazendo assim, o X e o Y. Essa plaquinha, ela vai atrasar, ou, por exemplo, fazer o X ir mais devagar. Então, o Y está assim e o X está assim, mais devagar, né? Se o Y está assim, o X está mais devagar. E aí, se você fizer essa plaquinha da espessura correta para aquele tipo de luz, você entra com uma coisa que faz assim e você sai com uma que faz assim. São dispositivos que são usados em laboratório de ótica, corriqueiros para laboratórios de ótica, tá? Aí, quando você junta uma plaquinha dessa com um polarizador normal, você consegue fazer uma coisa que absorve luz circularmente polarizada. Porque aí você pega a luz circularmente polarizada, transforma ela numa verticalmente polarizada e usa o polarizador para absorver a vertical. Então, quando você junta essas duas coisas, você consegue fazer o mesmo tipo de experimento para essa luz circularmente polarizada. Ok? Então, do ponto de vista da nossa descrição aqui em termos de vetores, a única coisa que é diferente é que agora a gente permite que alfa e beta possam ser complexos. Então, sim, é possível fazer esse mesmo tipo de experimento com luz circularmente polarizada, tá? Ok. Aqui, alguma pergunta até aqui? Eu sei que foi muita coisa, tá? Depois nas próximas aulas a gente vai digerindo isso aí aos poucos. Ok. Então, a gente usou sempre nesses testes o polarizador na vertical, mas não precisa, eu posso girar o meu polarizador e criar um outro tipo de teste, que agora vai distinguir entre outras duas direções. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu polarizador na diagonal e agora o que vai passar é um desses vetores. Eu não lembro qual, daqui a pouco, na próxima slide eu falo qual passa, qual vai ser absorvido, mas um desses vai passar 100% das vezes e o outro vai ser absorvido 100% das vezes, tá? Então, esse aqui vai ser absorvido e esse aqui vai ser transmitido nessa situação. Não tem nenhuma novidade, eu só mudei, só girei o polarizador, a física é a mesma, né? Então, agora, nessa situação aqui, se a polarização do fóton é nessa direção, ele sempre é absorvido, se a polarização dele é nessa direção, ele sempre é transmitido, tá? E agora, como que eu faço para saber se um fóton de uma polarização qualquer φ vai ser transmitido ou absorvido? Agora, de novo, a gente tem um comportamento probabilístico. Para isso, eu preciso escrever a minha polarização como combinação linear desses dois estados extremais. Então, agora, esses caras aqui são os estados extremais. E agora, para saber o que que acontece com uma polarização genérica, eu escrevo a polarização do fóton, polari- polarização do fóton como combinação
Vocês estão vendo já as palavrinhas mágicas aparecendo, né? Combinação linear. Dos estados extremais. E agora, esses coeficientes aqui que aparecem na combinação linear são os números que vão decidir para a gente, vão nos dar as probabilidades do que acontece com o fóton. Lembrando que não tem como absorver meio fóton e transmitir meio fóton. Fóton é indivisível, então nessa situação, nesse experimento, ele vai ser sempre absorvido ou sempre transmitido. Mas agora essa interação passa a ser probabilística, e o que vai me dar essa probabilidade são esses coeficientes aqui, tá? Então, a probabilidade do fóton ser absorvido é módulo de gama ao quadrado, e a probabilidade do fóton ser transmitido é módulo de delta ao quadrado. Por exemplo, se o estado de polarização H, se a gente olha para o estado de polarização H, esse cara é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos. E o V também pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2 mais menos 1 sobre raiz de 2 menos. Não vou fazer, eu ia fazer essa conta, eu não vou fazer por causa do tempo, tá? Só pegar isso aqui, somar essas duas igualdades ou subtrair essas duas igualdades, vocês conseguem derivar essa aqui, tá? Fica de dever de casa aí, se vocês tiverem dúvida, a gente discute na próxima aula, tá? Então, nesse caso, as probabilidades são o módulo ao quadrado desses números. Que nesse caso aqui, né, são todos iguais, módulo o módulo de todas, né, todas as probabilidades, módulo de, eu chamei de gama e delta, né, nas duas situações, módulo de gama ao quadrado é igual a módulo de delta ao quadrado, que é igual a meio, e nessa situação aqui também. Então, observem aqui que tem toda uma simetria, porque eu escolhi o ângulo 40 graus. De novo, isso é uma escolha, porque isso vai ser útil para a gente depois, é mais bonitinho, é tudo simétrico, vai dar uns números simpáticos, tá? Mas não precisava, eu podia ter escolhido o ângulo θ igual a 11,2 graus, e esses números iam dar todos horrorosos, mas é a mesma ideia, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho a polarização vertical, eu tenho duas possibilidades, ou o fóton pode ser absorvido, ou ele pode ser transmitido, cada uma com probabilidade meio. De novo, aqui é igual porque eu escolhi os eixos todos simétricos com ângulo de 45 graus, ok? Ok. Então, o que eu quero fazer aqui, tá? Eu sei que foi muita coisa. Eu tenho um experimento que acontece, a gente viu a versão desse experimento lá da física clássica, que a gente consegue enxergar. Quando a gente vai para o regime de fótons únicos, né, um fóton só sendo emitido pela fonte a cada vez, a gente não consegue enxergar mais, não dá para fazer, não dá para ter um videozinho, só dá para a gente ver uma simulação, que é aquela simulação que eu mostrei para vocês. Então, esse é um fenômeno super bem catalogado, né? E aí a gente vai tentar criar uma teoria para explicar esse fenômeno que a gente está observando, tá? Então, o que a gente está observando? De novo, deixa eu voltar lá para a minha simulação. Não essa. Eu tenho uma de um fóton, manda um fóton de cada vez. Esse fóton vai ser preparado no estado, naqueles vetores de polarização mais ou menos, dependendo da orientação desse cara aqui. E aqui eu estou usando um polarizador na vertical ou na horizontal. Nessa situação,
os coeficientes da combinação linear são meio e meio, então eu tenho 50% de chance de absorver e 50% de chance de transmitir. Então, a situação que a gente estava vendo ali no exemplo era o contrário, né? Ele era preparado, horizontal e vertical, e eu tinha um polarizador aqui que distinguia entre vertical e horizontal. Então, se a gente fizer 1000 fótons, deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não, aqui não tá. É isso que eu vou ter que explicar na próxima aula. Mas aí na próxima, na terceira aula, dá para a gente ver. Então, se eu fosse contando aqui quantos fótons passam e quantos são transmitidos, ia dar mais ou menos meio a meio, porque a probabilidade é meio para cada opção, tá? Passou, não passou, sempre meio, ok? Então, isso aqui a gente pode ir para um laboratório, né? Não é um laboratório de física básica, é um pouco mais avançado, precisa de algumas coisas mais tecnológicas, mas você pode ir para o laboratório e medir. Mas agora, como que a gente descreve teoricamente isso? Então, a física, ela sempre tem esses dois lados. Eu tenho o lado experimental, tenho o lado teórico, essas coisas têm que casar. Então, é aí que vai vir agora a matemática que vai usar o que a gente viu até aqui. Então, a matemática, né? A teoria por trás dessa que a gente acabou de ver. Será que eu deixo isso para a próxima aula? Tá, eu vou começar aqui e depois na próxima aula a gente faz uma revisão, tá? Ok, então, agora eu quero criar uma teoria, né, um conjunto de postulados para explicar. Posso sim, tá? Vou mandar os slides, vou colocar os slides lá na plataforma. A gente quer criar uma teoria para explicar esse experimento que a gente acabou de ver, tá? Então, observem que todos esses experimentos que a gente fez com polarização, eles sempre tinham duas alternativas. O bit passa, o fóton passa ou o fóton não passa. E aqui a gente cria uma analogia com o que a gente chama de bit clássico. O que a gente chama de bit clássico? O bit clássico é qualquer variável que pode assumir dois valores, 0 e 1. Então, por exemplo, a moeda, cara ou coroa, o interruptor, ligado, desligado, os nossos computadores, eles funcionam à base de bits clássicos. Esses bits são armazenados em circuitos elétricos lá dentro de todos esses dispositivos eletrônicos que a gente usa. Eu só tenho 3 aqui na minha frente, um tablet, um computador, um celular. Pela presença ou ausência de corrente elétrica. Então, tem corrente elétrica é 1, não tem corrente elétrica é 0. Então, são sempre variáveis que podem assumir dois valores. O bit quântico, ele um exemplo de um bit quântico é a polarização da luz. Eu tenho dois estados extremais que podem ser distinguidos ali em um teste, um experimento. Por exemplo, a polarização horizontal e vertical, diagonal assim e diagonal assim. Mas eu tenho também estados que são superposição desses dois estados extremais. E essa palavrinha aqui, ela é super importante na física quântica, que é justamente a diferença essencial entre a física quântica e a física clássica, a possibilidade de ter superposição de estados, tá? Como a gente representa essa característica física, que na física a gente chama de superposição, a matemática a gente representa como combinação
como combinação linear. E aí, eu não coloquei em português. Ah, deixa eu traduzir aqui meio meia boca para vocês. Eu devia ter colocado em português, não sei porque que eu coloquei só em inglês. Tem um livro muito famoso na física que chama As Palestras de Feynman, o Feynman Lectures. É um livro, é um conjunto de livros bem legal que foi escrito por Richard Feynman, baseado numa série de aulas que ele deu. Ai, peraí, que tem alguma mensagem aqui. Ah, em que ele, a primeira parte de física quântica é bem legal e ele fala assim: a gente vai falar do elemento mais básico do comportamento misterioso, na sua forma mais estranha. A gente vai examinar um fenômeno que é impossível, absolutamente impossível de explicar de nenhuma forma clássica e que contém nele o coração da mecânica quântica. Na realidade, esse fenômeno contém um único mistério. A gente não pode fazer esse mistério desaparecer explicando como ele funciona. A gente só vai falar como ele funciona. E aceitando que ele funciona dessa forma, a gente daí saem todas as peculiaridades da física quântica, que é justamente essa ideia de superposição. E por que a gente não consegue entender? Porque isso não tem uma contrapartida na física clássica, que é como nossa cabeça é moldada, né? Então, é uma coisa contraintuitiva. E como que a gente aprende, entende e lida com coisas contraintuitivas? Com a matemática, que a matemática permite a abstração para a gente trabalhar com coisas que a gente não consegue enxergar. Tá? Eu vi vocês perguntando aí até que horas que vai. Eu quero acabar logo. Eu só queria começar isso aqui para a gente já adiantar um pouquinho para a próxima aula, tá? E em um teste, eu posso distinguir entre dois estados extremais. Aqui eu vou distinguir entre dois estados que eu chamei de 0 e 1. Depois a gente vai generalizar isso aqui, tá? E aí, se eu aplico esse teste a um estado desse tipo, eu tenho duas respostas possíveis, uma associada ao 0 e uma associada ao 1. E a probabilidade de cada resposta é dado por esses coeficientes aqui da superposição, tá? Então, em um teste, a probabilidade de resposta 0 é módulo de alfa ao quadrado e a probabilidade da resposta 1 é módulo de b ao quadrado, exatamente como a gente viu no caso da polarização. Aqui, uma das opções seria H e a outra opção seria V. As combinações lineares, as superposições, são todas as outras polarizações possíveis, ok? Bom, eu vou terminar por aqui, acho que todo mundo já está cansado, estressado, especialmente no pós-feriado, né? Emenda de feriado aí. E a gente volta daqui, a gente recomeça aqui nesse ponto na próxima aula, tá? Então, eu vou falar de novo dessa parte final. Eu queria já dar um gostinho para vocês irem pensando, mas na próxima aula a gente começa fresquinho, a cabeça fresquinha daqui, ok? Vou passar alguns vídeos para vocês. Curiosidade, se alguém quiser ver, se alguém quiser, não é necessário, tá? É só de curiosidade, ok? Perguntas? Aquelas atividades da semana passada, para quem não participou, é até quando? Ah, até semana que vem. Qualquer dia da Tá, semana que vem, tá bom.
Tá bom. Por que que mudamos de HIV para 0 e 1? Boa pergunta, ótima pergunta. Aqui foi só uma mudança de notação. HIV a gente usa normalmente quando a gente está falando especificamente de polarização, mas a ideia é que assim como o bit clássico pode ser realizado de várias formas, cara ou coroa, tomada, interruptor, circuito elétrico, tem, não tem energia elétrica, a mesma coisa vale aqui para o bit quântico. Então, a polarização da luz é um exemplo de bit quântico, existem vários outros. Na aula, em alguma das aulas próximas, eu vou falar de spin, a gente também pode falar de níveis atômicos, tem várias maneiras de representar fisicamente um bit quântico com a mesma matemática. Então, eu usei a polarização porque ela é um pouco mais intuitiva e algumas pessoas já viram um pouco de eletromagnetismo, então é mais fácil de ter uma ideia mental ali do que está acontecendo. A gente consegue ver o experimento com a luz clássica, que ajuda bastante. Mas o que eu quero é criar uma teoria matemática para o bit quântico que seja independente do sistema físico em que eu estou realizando aquilo. Então, pode ser polarização, pode ser spin, pode ser níveis atômicos, pode ser várias coisas. Então, eu vou passar a chamar de 0 e 1 para ser uma coisa mais genérica, independente da plataforma física em que eu estou realizando aquele bit quântico. Tá claro? E por que 0 e 1 é porque vem emprestado da computação clássica que usa 0 e 1 para o bit clássico. Então é isso, é só a versão quântica dessa abstração que é o bit clássico. E a nossa versão vai ganhar o catzinho em volta porque ele passa a ser um vetor. Ok? Então a gente recomeça daqui na próxima semana. Assim que tiver disponível a gravação, eu mando para vocês. Ai, peraí, deixa eu só